Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinário da FEComércio São Paulo. A gente está em fase de retomada das atividades econômicas no estado de São Paulo e amanhã esperamos que a capital possa entrar de vez na terceira fase de flexibilização, a chamada fase amarela do Plano São Paulo, com a possibilidade que salões de beleza, barbearias, restaurantes e bares reabram as suas portas. Para tirar dúvidas que têm surgido sobre a reabertura, e elas são muitas, porque a gente vai explorar ao longo do webinário como ainda há coisas pendentes, hoje estão conosco Luiz César Bigonha, que é diretor da FEComércio São Paulo e presidente do Beleza Patronal. Boa tarde, Luiz. Obrigado por estar aqui. Boa tarde, Rodolfo. Muito obrigado pela oportunidade, a FEComércio, colocar um assunto em pauta tão importante. Boa tarde, Paula. Obrigado pela oportunidade de ter. Além do Luiz, também está conosco a Ana Paula Locoselli, que é assessora jurídica da FEComércio São Paulo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Luiz. Bom estar aqui para a gente esclarecer aí as dúvidas. São muitas, hein? Exatamente. Aproveitando que a gente tem dois experts nessa questão de reabertura, aproveite e mande suas perguntas pelo chat, que eles vão responder. Antes da gente entrar nas perguntas propriamente ditas, eu queria dizer para vocês que esse quadradinho aí no canto da tela direita de vocês é um QR Code, e se você apontar a câmera do seu celular para ele, tem um material muito interessante para orientar você, empresário, comerciante, nesse momento. É um material sobre os protocolos de saúde e higiene. Então, a gente tem uma lista grande que pode orientar vocês. Além disso, se vocês quiserem mais informações, lab.fecomércio.com.br tem um amplo material lá, então tem vídeos, tem e-books e uma série de outras coisas que você pode entrar e consultar. Precisa se cadastrar e o link, se você quiser se cadastrar, está aqui na descrição do vídeo. Por fim, está na correria do dia a dia, não conseguiu acompanhar o que a gente tem feito? Se inscreve na nossa lista do Telegram, que também está aqui embaixo. E, Ana, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre tempo de abertura que os estabelecimentos podem ter e a capacidade dos estabelecimentos comerciais em geral. O que tem de mudança nessa nova fase amarela? Na verdade, nessa fase amarela, que já estamos, né, mas as atividades vão começar a funcionar com as regras. O que muda para o comércio em geral é a abertura de 4 horas vai poder abrir 6 horas e a capacidade de atendimento era 20%, poderá atender 40%. O horário, o que a gente tem na cidade de São Paulo é o seguinte: o comércio está abrindo às 10 da manhã e fechando às 10 e fechando às 15. E a Federação do Comércio, ela encaminhou uma proposta à prefeitura pedindo que o comércio amplie o horário abertura às 10 e fechamento às 16, porque aí você fica nessas 6 horas, que é um horário bom. Para a Federação do Comércio, ela entende que isso daí também, a ampliação do horário é interessante, porque você também evita a aglomeração que estava ocorrendo, que a gente viu, tendo em vista as 4 horas de funcionamento das atividades. Basicamente, para o setor de comércio é isso. E aí o horário de funcionamento dos salões de beleza ainda vai ser definido também quando da assinatura do protocolo. Em falar em horário, eu queria passar a palavra para o Luiz, falar um pouquinho sobre a assinatura do protocolo, que ainda não foi concluída, né, Luiz? Isso deve ser feito amanhã, e a partir só de amanhã que a gente vai ter certeza se vai poder abrir na segunda ou não? Exatamente, Rodolfo. Na verdade, existe uma expectativa muito grande para a assinatura do protocolo e para a reabertura. São duas coisas muito distantes, né? Porque da última vez quase assinamos o protocolo, mesmo não tendo a certeza da reabertura, e acabou, obviamente, tendo recuo do governo e tendo a confirmação presencial, né, através de reuniões, que nós teríamos a retomada a partir do dia 1º. Mas isso não há problema, estamos aí prontos para essa retomada. Hoje, pela manhã, estava com o chefe da Casa Civil, fazendo exatamente essas pontuações, né? Inclusive, fiquei preocupado com o nosso binário. Eu falei, gente, se nós formos assinar agora, eu vou fazer o binário da FEComércio lá de dentro da prefeitura. Mas deu tempo, eu estava exatamente discutindo o que a doutora Paula acabou de colocar, que era a questão dos horários. Existe uma discussão imensa com horários.
e é bem temeroso que os horários não agradem a todos, né? O mais importante, que eu coloquei agora para o chefe da Casa Civil, foi que temos que ter, de fato, como a FEComércio já tomou frente, numa proposta maravilhosa de horário, que atende não só aos estabelecimentos de beleza, o horário que a FEComércio indicou, os grandes e dentro de shopping center, entre outros, mas como também os pequenos salões de bairro, porque quando você estende muitos horários, que era a intenção da prefeitura antes de conversar conosco, você coloca um horário que eu me deparei com um horário de 15 às 21, né? Eu falei, pelo amor de Deus, os salões de bairro não funcionam até 21 horas, né? E existe um volume gigantesco em cima desses salões. Então, nós não podemos, temos que tomar muito cuidado, que nós não podemos fazer a comparação do comércio de shopping center com o comércio de rua. E isso está sendo uma preocupação grande, e eu peço até aí a alguém, né, aos governantes de outros municípios que vêm conversando comigo sobre isso e que estiverem conectados conosco, tenham atenção aí com o protocolo, cuidado. Ribeirão Preto ia para o mesmo erro, a gente acabou corrigindo. Nós temos que tomar muito cuidado aí no estado de São Paulo para não prejudicar o comércio de rua de beleza, na verdade, dos estabelecimentos de beleza. Essa fala do Luiz é muito importante para você que está nos assistindo, porque é uma coisa que eu tenho reforçado constantemente nos nossos webinários, os assessores também, que as regras estão mudando o tempo todo. Como o Luiz acabou de falar, ele estava com o chefe da Casa Civil conversando nesse momento sobre a assinatura do protocolo. Então a gente tem trazido a informação para vocês o mais rápido possível, mas há coisas ainda, e talvez haja algumas perguntas nesse sentido, que a gente não consegue responder com toda a precisão, porque esse trabalho tem sido constante, né, Ana Paula? E eu queria, inclusive, para a gente começar a esquentar esse webinário, que você esclarecesse, porque com todas essas questões ainda em andamento, tem muita dúvida, tem muita gente ainda com dúvida sobre isso, a respeito de quais decretos os empreendedores devem seguir na reabertura. É estadual, é municipal, é federal? Regrediu a flexibilização? Mudou alguma coisa? Quem eu tenho que seguir? No estado de São Paulo, primeiramente, a gente tem que olhar a questão das fases, que é o que a gente está falando. Em que fase que nós estamos, e aí sim, qual atividade pode ser aberta, e dependendo da fase, aí sim. Se for na fase vermelha, era como a gente ficamos, né? E como o setor do Luiz ficou há mais de 100 dias sem funcionar, enfim, então aí era só os essenciais que, no caso, estavam podendo funcionar. Posteriormente, na fase laranja, aí a atividade do comércio começou a abrir com as restrições. Só que aí, nessas fases, a partir da fase vermelha, então vamos passar da fase vermelha, aí vem a laranja, amarela, verde e azul. Todas as regras que têm que ser observadas pelos empresários são os decretos municipais, porque aí tem a regra, o horário de abertura, quais são os protocolos que são assinados individualmente com cada cidade, que nem está sendo feito pelo Beleza Patronal. Inclusive, né, ele já assinou com outras cidades. Então, é exatamente isso, as regras têm que ser observadas. E uma condição que também é importante observar, se tiver dúvida, acaba fazendo a regra mais rígida, porque é importante seguir a regra rígida. E também a questão da mudança de fase, porque a gente vê que as cidades estão sendo reclassificadas. O próprio estado de São Paulo, você vê, ele começou de uma forma, hoje a gente vê que tem muito mais o interior em várias, que está muito mais cidades na fase vermelha, e aí, por sua vez, aqui para a região metropolitana e o entorno, a gente está com a diminuição também dos casos, então as cidades estão sendo reclassificadas, e aí, por sua vez, as atividades também têm que acompanhar. Então, o empresário ele tem que olhar para isso e prestar atenção em qual momento está a cidade dele, e aí sim aplicar a regra do município que estiver o estabelecimento dele. Luiz, daqui a pouco eu quero que você detalhe um pouco as regras que vão ter que ser seguidas, mas antes disso eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de manter esses protocolos, essas regras de saúde e higiene, antes da gente detalhá-las, simplesmente para que a gente não tenha, inclusive, um retrocesso, né? Esse cuidado com a saúde,
tanto dos funcionários quanto dos clientes, não só do setor de beleza, que o Beleza Patronal representa, mas do comércio, enfim, como um todo, né? Exato. Rodolfo, muito importante a sua pergunta. Quando tudo começou, a pandemia começou, foi a primeira preocupação, quando fechamos as portas, foi a seguinte: se fechamos, teremos que abrir. E se teremos que abrir com cuidados. Quais são eles? Vamos, então, começar a trabalhar num plano de retomada. E no dia, nós começamos, ficamos mais ou menos 15 dias trabalhando num plano de retomada, junto com médicos e cientistas, e no dia 24 de março, nós fizemos um protocolo, na verdade, uma audiência com o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na figura do vice-presidente do tribunal, que é o doutor Davi Furtado, e fizemos um acordo judicial com o Sindicato Patronal e Laboral, onde ali, neste acordo, colocamos cláusulas que iria literalmente fazer com que os estabelecimentos de beleza seguissem regras sanitárias e regras das quais nós estávamos desenhando, né? E, obviamente, como deixamos claro no acordo, que ele é público, depois a doutora Ana Paula pode expor esse acordo para esse nosso telespectador, esse acordo nós deixamos claro a importância de seguir em isolamento social. Porém, para manter o emprego e o trabalho e os estabelecimentos de beleza, ali nós tínhamos regras e fomos o primeiro setor a entregar essas regras para que pudéssemos retomar aos nossos negócios. E foi depois desse acordo judicial que nós começamos a abrir os salões de beleza. E abrimos com muita segurança. Nós tínhamos ali um protocolo, nós não tínhamos ainda um curso EAD, que a gente vai falar dele já já, mas nós tínhamos pronto, naquele momento, o protocolo, onde nós tínhamos o passo a passo de atendimento da entrada de um cliente, todos aqueles cuidados. E nós estávamos já seguindo protocolos internacionais. Nós estávamos como exemplos protocolos da Alemanha, que estavam sendo costurados. A gente conversou muito com a Alemanha, conversamos muito, fizemos uma videoconferência com Itália, Alemanha e com a França, do nosso setor, através da Intercoiffure Mundial, que nos ajudou a conversar sobre toda essa retomada. Então, o nosso material é riquíssimo, segue regras internacionais, cases de sucessos internacionais, e foi por isso que eu brigo bastante para abrir nosso comércio de serviço, porque não existe, Rodolfo, hoje, doutora Ana Paula, um comércio tão preparado quanto o nosso, dos estabelecimentos de beleza, para essa retomada. Enquanto as pessoas começaram a discutir no início de junho, em março eu já vi entregue um plano de retomada aí com inspirações internacionais. E, Luiz, todo esse trabalho, como a gente conversou ao longo da semana, rendeu um certificado, uma certificação para profissionais do setor, né, criada, enfim, condensada pelo Beleza Patronal. Ela é uma garantia do que essa certificação e como é possível consegui-la? Bom, na verdade, essa certificação ela apareceu num resultado de uma pesquisa, né, que foi super preocupante, quando nós disparamos 3 mil e-mails para uma base de salões importantes da cidade de São Paulo, e salões de pequeno porte também, pegamos aí o A+, A, B e C. Só não tivemos uma base de salões D, porque nós fizemos todos através de e-mail, a pesquisa onde esses consumidores responderam perguntas básicas, né, sobre a retomada. E quais eram as preocupações deles? Tivemos um número alarmante de clientes que disseram: eu não retomo o salão de beleza enquanto não houver a vacina. Só que no número específico que nós chegamos, se de fato isso acontecesse, seria um prejuízo muito grande para os salões de beleza. E aí começamos a desenvolver, a pensar de que forma trazer esse consumidor para perto, trazer esse consumidor para dentro do salão de beleza com mais tranquilidade, e fazer com que esse consumidor entenda que, se abrirmos as portas, desde a nossa recepcionista, a copeira, a faxineira, o profissional da beleza, seja o cabeleireiro, o barbeiro, esteticista, qualquer um deles estariam preparados.
E com isso, nós precisávamos atingir salões do luxo ao salão popular. Fizemos, então, uma plataforma rapidamente de um curso online, que estará depois, o material vai estar no site da FEComércio também, que a gente vai disponibilizar ainda hoje, mas ele está no site do www.belezapatronal.com.br. Lá no site você clica em cursos e qualquer profissional da beleza, ou proprietário do estabelecimento de beleza, ou mesmo uma pessoa que trabalha em outras funções, como manobrista, uma faxineira, como eu disse, ou uma recepcionista, eles devem acessar esse curso, podem acessar através de mobile, computador, não importa, e todos eles, sem exceção, conseguem fazer essa prova, né, Rodolfo? Essa prova, primeiro, quando eles entram, fazem o login, eles recebem um material para o estudo. Esse material, Rodolfo, é muito importante trazermos aqui uma observação, que esse material ele não foi desenvolvido por qualquer pessoa, eles foram desenvolvidos por médicos e cientistas, contratados por nós, fazendo passo a passo de atendimento, e seguindo já exemplos de atendimentos internacionais. Com isso, surgiu essa cartilha, né, de orientações que também a FEComércio, através do nosso canal, aí pode fornecer aos proprietários, aos associados da FEComércio, aos sindicatos associados da FEComércio, e todo esse material já está disponível aí para o pessoal, mas o importante é que todos entendam que é um material que ele atinge a todas as classes, né? Sendo mesmo do estabelecimento ou até mesmo do canal de produtividade, que são os profissionais do salão de beleza. Ele baixa esse arquivo, ele estuda o arquivo num todo. Ele vai aprender, mesmo se eu sou um cabeleireiro, eu vou aprender não só o que eu devo fazer, mas como que a manicure deve fazer, porque eu também preciso fiscalizar. E eu, como faxineira do salão de beleza, ou como copeira, eu preciso entender quais são os cuidados que todos os profissionais devem estar, porque eu preciso apoiá-los na limpeza a cada saída de clientes do salão de beleza e a cada entrada de novos clientes deve-se cuidados. Então, por isso que essa cadeia precisa ser atingida 100%. E diante de um outro acordo feito com o Sindicato Laboral, junto conosco, nós fazemos um apelo, é uma recomendação aos proprietários de estabelecimentos de beleza que façam, que toda a sua equipe, 100% dela, faça um curso. E que não autorize que nenhuma desses colaboradores adentre um negócio de beleza sem que tenha esse certificado. Por que esse certificado? E ele é um certificado que você precisa entender para tê-lo na cartilha. Você precisa estudar. Não basta você entrar e ler a cartilha que você tem um resultado, não. Depois de que você acreditar que está preparado, que você entende da sua área e de todo o complexo do salão de beleza, você ativa uma prova, uma avaliação. E ali você começa a fazer essa prova. Essa prova você precisa acertar no mínimo, para ter o certificado, 70% de aproveitamento. Se você acerta os 70% de aproveitamento, você tem, então, a certificação. E esse certificado serve para quê? E vou voltar lá na sua pergunta. Por isso que eu dei essa volta para responder a tua pergunta. Porque, Rodolfo, as mulheres, os homens, mesmo homens e pessoas de risco, eles não queriam adentrar o estabelecimento de beleza. Quando o nosso mercado é um mercado que tem muita proximidade com os clientes. As manicures falam no WhatsApp com os clientes, agendam o horário, né? Tem muitos salões que os sistemas de agendamento são obsoletos. Eles não são utilizados, porque os cabeleireiros e barbeiros utilizam o WhatsApp para fazer todo o agendamento. Eles são próximos. Pegue esse material tão rico, que é esse diploma dessas entidades certificadoras, que somos nós, entidades sérias, que certificamos, que você está preparado, você aí que está nos ouvindo agora, que está nos vendo nesse canal, que seja profissional da beleza ou empresário, que faça com que todos entendam que você está preparado. Mande para a sua base de clientes dizendo: agora estou preparado para trabalhar. Inclusive tem uma hashtag que nós colocamos, nós marcamos o Dória,
que a assessoria dele falou que o Dória fica louco lá com as nossas marcações, que já agora eu posso trabalhar, né? Então, você imagina, só de EAD, só de diplomas, hoje nós expedimos quase 52 mil diplomas e nós só estamos em 4 dias no ar, né? Isso significa que o nosso setor está sendo preparado em massa, né? E eu tenho muito orgulho de falar isso, deixar isso claro, e dizer que esse consumidor, ele precisa entender o que nós estamos fazendo para que ele possa cobrar e sentar na cadeira de profissionais que estão preparados, né? Então, não sei se eu respondi diretamente a sua pergunta, mas fica aqui de vez o passo a passo mesmo e o apelo ao consumidor final. Daqui a pouco a gente vai entrar no passo a passo especificamente do setor da beleza com você, Luiz, mas antes eu queria que a Ana Paula fizesse um resumo das principais regras que precisam ser seguidas pelos estabelecimentos comerciais em geral. E aí depois a gente entra com você, Luiz, especificamente no setor da beleza, que eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público. Vamos lá. Eu acho bem importante a gente sempre reiterar esses protocolos, né? Seja o protocolo da beleza, seja o protocolo do comércio, seja o protocolo agora que vai também vir dos restaurantes. Uma das questões que a gente até conversou é assim, os protocolos às vezes são muito extensos, né? A gente olha para um protocolo e fala assim, nossa, como que eu vou cumprir tudo isso que está nesse protocolo? Mas é importante que aqueles que estão nos vendo aqui, eles olhem isso como um guia. É o que nem o Luiz comentou, né? Isso é um guia e você vai olhar para o seu negócio e falar, olha, eu consigo, para o meu negócio, eu tenho esse tamanho, eu preciso adequar essas regras, essas normas, uso esses benefícios. Não é que aquilo ali tem que aplicar do início ao fim. Você olha para o seu negócio e adequa aquilo naquilo que você consegue encaixar aquelas regras. Isso que é importante. No comércio em geral, a gente tem destacado, mas é muito importante que, primeira questão, o uso de máscaras. Essa semana, inclusive, a gente teve a questão aí de uma resolução do governo do estado, que agora determinou a punição, né? O estabelecimento que tiver as pessoas com máscaras, sem máscaras, quer dizer, e também na rua as pessoas serão multadas também. E também existe outra questão, que se o estabelecimento não colocar um cartaz. Então, é importante que o empresário deixe lá proibido o ingresso sem máscara neste estabelecimento comercial. Inclusive, há um site que eles vão disponibilizar no chat do governo do estado que tem um modelo de cartaz que você pode baixar diretamente lá no próprio site do governo do estado. Então, é importante essa questão do cartaz e das informações corretas aos consumidores que estão ingressando nos estabelecimentos comerciais. Então, quer dizer, você também disponibilizar o álcool em gel, que é importante, a sinalização no chão também de distanciamento, você deixar claro quais são as marcações no chão, algumas barreiras também de ingresso, dependendo do estabelecimento, você tem que coordenar as filas também que eles falam. No caso, por exemplo, do estabelecimento aí de beleza, a gente fala, sempre foi agendamento, né? Houve sempre a questão de agendamento, diferente do comércio, mas o comércio, a gente vê que hoje ele consegue já trabalhar com agendamento, os trabalhadores já têm feito todo um trabalho junto com o WhatsApp, junto com seus clientes, quando estavam fechados. Então, isso daí tem algumas ações que vieram quando os estabelecimentos estavam fechados, que elas vão permanecer. No caso dos estabelecimentos de beleza, já existiam, né, o agendamento por WhatsApp, isso aí era tão normal, é mais próximo, efetivamente, né, o contato entre o profissional e o consumidor, diferente até do comércio. Mas hoje, acaba que fica semelhante. Então, quer dizer, existe todas essas regras, e uma das questões também que deve ser ressaltada é o cuidado também com os funcionários. Os funcionários têm que ter todo um cuidado com a higiene permanente, higiene das máscaras. As máscaras, elas têm que ser trocadas permanentemente, têm que ser lavadas, as mãos também têm que ser lavadas sempre, tudo aquilo que for tocado. Então, o que inclusive a gente orienta é que você tenha alguém para que coordene todo esse trabalho, porque isso daí são regras que vieram agora, vão ser
inseridas em todos os comércios, serviços, em tudo, e a gente vai ficar com isso por bastante tempo. Então, isso tem que ser internalizado, na verdade, em todas as empresas, na sua, na minha, na de todo mundo. Em casa, todo mundo, hoje em dia, nós temos, nas nossas casas, a gente tem regras diferentes, todo mundo tem. Cada um hoje, né, entra desse jeito, chega a coisa do supermercado, faz isso, faz aquilo. Então, tudo isso tem que ser internalizado no negócio. Então, o empresário e seus colaboradores, eu acho que tem que ter uma parceria, uma transparência nisso, porque é importante para todo mundo quer se proteger. Então, você protege o seu negócio, o consumidor e os clientes também. Eu acho que tudo isso junto acaba fortalecendo toda a economia que a gente está retomando e quer continuar retomando e andando mais, né, passando de fase em fase, não regredindo. Com certeza. Luiz, aproveitando esse resumo da Ana Paula, eu queria falar agora um pouco das regras direcionadas diretamente ao setor da beleza. E pegando carona no que a Ana Paula acabou de falar para a gente, quantas pessoas os estabelecimentos podem atender por vez? E essa questão do horário marcado, essa é a recomendação? Só deve atender com horário marcado? Exato. Rodolfo, o que me tranquiliza é o que o nosso setor ele já está acostumado a trabalhar com praticamente 100% da cartilha antes da pandemia, né? E eu fico muito feliz com isso, porque quando eu vejo bares e restaurantes, eu fico morrendo de pesar. Eu falo assim, meu Deus, como as pessoas vão se adaptar a tudo isso, né? Como a Ana Paula disse muito bem, desculpe, perdão, doutora, chamar de Ana Paula, já estou me sentindo íntimo aqui no nosso webinário, mas de fato, nós estamos vendo setores apresentarem agora, com muito atraso, eu acho que foi por isso que eles estão atrasando tanto, eles estão apresentando bíblias para as pessoas seguirem, né? Verdadeiros livros de recomendações, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não se perder com isso, né? Porque um dono de um estabelecimento pequeno, e isso foi um cuidado que nós tomamos, e eu fiz questão de desenvolver a cartilha e levar os médicos e cientistas dentro de salões pequenos, porque, primeiro, é a sua grande maioria, e segundo, se nós atingirmos ali o necessário, os grandes vão sempre fazer mais. Os grandes sempre vão querer mostrar, eles têm o poder financeiro para isso, como é o caso do nosso setor. Eu acho que nós acertamos em cheio, porque nós fizemos uma cartilha dentro de salões pequenos. Os grandes estão com câmera de ozônio, você entra, parece que está entrando uma espaçonave, e você é todo desinfetado ali, de forma automática, através de robôs. Então, assim, e conosco não. E o pequeno, ele pode ter um tapete, né, com reserva de água, e nós fazemos ali uma mistura de água sanitária e água comum, onde ali começa a esterilização da sola do sapato, e aí nós vamos com álcool gel 70 disponível para esse cliente. Então, eu estou muito, muito orgulhoso com essa cartilha que fizemos de cuidados para essa retomada. Então, nós não fizemos coisas complexas, né? Eu não sei se você, Rodolfo, gostaria de colocar alguns pontos importantes, como, por exemplo, o distanciamento que você acabou de me perguntar. Não está definido. Por exemplo, o ABC Paulista, os prefeitos do ABC Paulista, que, por sinal, quero fazer um elogio aqui à Prefeitura de Santo André, que foi o primeiro a nos receber e o primeiro a assinar o protocolo. Foi assinado o protocolo ontem com a Prefeitura de Santo André, e ali nós tínhamos essa discussão, né? Havia o distanciamento de 2 metros. Eu falei, gente, distanciamento de 2 metros, são 2 clientes, tem salões que são menores que 4 metros quadrados, né? Nós estamos falando de cidades que não são metrópoles, né? Então, tem muitos salões de bairro, existem muitos bairros ali, né? São cidades dormitórios, onde o comércio do bairro é muito forte, né? E conseguimos chegar numa negociação de 1,5 metro. Então, o distanciamento, o que é importante, né, de colocar agora para todos. Primeira condição do horário, que também lá se tinha uma negociação com o horário de shopping que estava nos estressando todo mundo, eles recuaram conosco. Enfim, estamos felizes com a negociação da ABC Paulista, que vamos abrir o comércio lá exatamente de 14 às 20 horas, e o distanciamento
para o atendimento dentro do salão é de 1,5 m, né? E segue regras, como, por exemplo, o que a doutora Ana acabou de colocar, a Ana Paula acabou de colocar, que é 40% do seu limite de atendimento, entre outros pontos importantes que visa a segurança de todos, né? Luiz, tem uma pergunta que eu acho que é importante. Todos os procedimentos, por exemplo, nas clínicas de estéticas, estão liberados? Porque a gente sabe que tem alguns que exigem maior proximidade. Ou há algo que ainda está vetado nessa fase de reabertura, Luiz? Apesar de todo esse protocolo extenso, que você explicou muito bem, que já é costume, já é histórico no setor. Exato. Todos os procedimentos estão liberados, sim. Porém, o material de segurança desse profissional, ele é completamente diferente, né? Ela usa um material muito mais potente de proteção, como, por exemplo, a máscara de proteção facial total, né? Juntamente com a máscara interna também, seja ela com filtro duplo, entre outros pontos importantes que a gente coloca na estética, né? Mas eles estão sim liberados para desenvolver o serviço estético. Não há restrição de um serviço ou outro. Até porque seria impossível colocar o cardápio de serviço dentro de cuidados de atendimento. E agora, se a gente pensar num caso hipotético, por exemplo, eu tive um profissional que voltou a trabalhar, supondo que a gente tenha a reabertura, como esperamos, na segunda-feira, voltou a trabalhar, está atendendo normal, mas, enfim, por uma circunstância, ele sentiu um sintoma de Covid ou foi diagnosticado com Covid. Como é que o salão deve agir nesses casos? Ele afasta o funcionário, precisa avisar os clientes? Como é que é o protocolo? Nós temos uma vantagem muito grande que outros setores não terão, que é o agendamento prévio. Quando você agenda previamente, você tem um contato de e-mail e telefone desse consumidor, né? E com isso, se caso aconteça um problema como esse, obviamente, é recomendável que o estabelecimento terá todos os seus profissionais em estado de quarentena, temos que recuar com esse estabelecimento, por isso que esse cuidado tem que ser muito forte, né? E esses consumidores, nós vamos indicar de 14 dias de atendimento atrás dessa data da descoberta, os 14 dias todos serão comunicados via WhatsApp ou notificação ou e-mail, tá? Essa é uma indicação, na verdade é recomendável, viu, Rodolfo? É importante, todos nós entendemos que não existe obrigatoriedade em nada que fazemos, a não ser agora pelo Estado, que é obrigatório a utilização de máscara, né? Obrigatório. Mas todo o restante da nossa cartilha ela é recomendatória, ela não traz obrigatoriedade e nem traz junto com ela penalidades de multas, entre outras coisas. Tudo isso é para a segurança de todos, do colaborador e do consumidor. E para que tenhamos essa confiança do consumidor, para que ele adentre o negócio de beleza, para que ele tenha confiança e vá ao negócio de beleza, né? Agora, é importante reforçar aquilo que você falou no começo, para quem está entrando agora, e que a Ana Paula, numa outra ocasião que ela esteve conosco, que a pena de não seguir essas recomendações, embora não seja obrigatória por lei, é, por exemplo, a perda de confiança do cliente, né? Como você bem ressaltou no começo. Exatamente. Isso é muito sério. Até porque, como eu disse para você, Rodolfo, para a Ana, o consumidor ele vai ser o principal fiscal de tudo isso. O consumidor ele já tem acesso à cartilha de trabalho do estabelecimento de beleza. Qualquer consumidor que der um Google sobre a cartilha de trabalho de retomada do setor da beleza, ele vai ver o decreto, ele vai ver toda a recomendação do Estado de São Paulo e vai ver o do município. E quando assinarmos o nosso plano de retomada, que vai ser amanhã, vou colocar ele a público para que os consumidores entendam os cuidados que devemos fazer e as regras, né? Isso vai estar aberto a todas as pessoas. Desculpa, Ana Paula, eu queria só te interromper nesse momento para colocar já uma pergunta que tem tudo a ver com esse assunto de uma internauta que está nos assistindo, é a Paty Gabas. E ela pergunta exatamente isso para você. Quem fiscaliza se o estabelecimento está seguindo os protocolos sanitários, visto que a gente viu na imprensa algumas multas, enfim,
do governo? Na verdade, a gente tem essa questão. Vamos voltar, então. A fiscalização do cumprimento do protocolo sanitário, conforme foi falado, o protocolo é uma recomendação. Não existe... Quem faz lei são os deputados, os vereadores, enfim. As entidades patronais, nós não fazemos as leis, nós fizemos os protocolos. Por quê? Porque nós que entendemos dos negócios. Então, qual seria a melhor forma? Isso foi junto até, inclusive, com a prefeitura, que dá o aval junto lá com a vigilância sanitária. A fiscalização, aí, isso a gente volta para o comércio, em geral, é a vigilância sanitária municipal e estadual. O que nós entendemos que será fiscalizado são as regras gerais que a gente falou, essas básicas que nós dizemos, né, de utilização de máscaras, álcool em gel, distanciamento, a limpeza também, você pensar essa questão, o horário de funcionamento, que eu acho que é importante também. Isso que são alguns pontos que, nesse momento, serão olhados pela fiscalização do poder público. Mas, voltando e completando e concordando até, né, com o que o Luiz comentou, o principal fiscal para todos os estabelecimentos de beleza, comércio, qualquer um deles que esteja aberto, é o consumidor, é aquele cliente que vai olhar e vai ter que ter uma segurança, ele vai se sentir seguro de ir a uma loja, de ir a um estabelecimento para fazer um procedimento, para fazer o cabelo, para fazer a unha, ele que vai ter que ter essa segurança, porque a gente olha só para esse setor, para o comércio mesmo. Eu acompanho esses dias, agora que quando a gente teve a retomada, vai abrir, então todo consumidor vão sair e vão comprar. Você olha que não é isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu e não vem acontecendo isso, nem nos shoppings, nem no comércio de rua. Os consumidores ainda estão com receio, ainda estão preocupados, mesmo porque ainda nós não temos a vacina e ainda tem que haver mesmo esse cuidado permanente. É o que o próprio governo do estado ele fala, que muito embora esteja havendo essas liberações da economia, das atividades, ainda fique em casa, permaneça em casa e tenha cuidado. Então, cuidado com todos esses pontos que estão sendo abordados aqui por todos nós, né? Luiz, eu tenho uma pergunta do Guilherme Ditzi, que é nosso assessor na FEComércio, também da parte econômica, que eu acho que é uma preocupação de muitos clientes. Eu tenho ouvido isso, inclusive, nas conversas à distância com família, né? Ele pergunta o seguinte, se vai haver no setor de beleza um aumento do preço médio dos serviços, exatamente por conta dessa limitação do atendimento ao público e desses gastos com higienização. Como é que o setor está lidando com isso? Olha, muitíssimo importante essa pergunta. Eu te digo que foi uma preocupação muito grande. Eu vou dar um número aqui, que é da Alemanha. A Alemanha, temos que, na verdade, nos comparar com os bons, né, gente? Não dá para a gente ficar comparando com qualquer país. A Alemanha e a França tiveram um aumento entre 20% a 25% da sua tabela de serviço para esse setor. Por quê? Porque, primeiro, que você tem materiais extras para atendimento a esse público, né? Como eu disse para vocês, tem os salões A e B estão oferecendo muito mais para esse consumidor, muito mais segurança, através de cabines de higienização, através parece quando você... uma entrevista da Rede Globo na semana passada com o Salão de Beleza, parecia que estávamos na Lua, né? Entrando os higienizadores após a primeira remessa de entrada de clientes, que foi o protocolo que esse próprio salão acrescentou além do nosso, que foi respeito muito, mas mostrou para a Rede Globo uma realidade de fato luxuosa, né? Isso custa dinheiro. E por isso, esses estabelecimentos, eles precisarão trabalhar na tabela. Nós pegamos 5 casos de salões pequenos, com faturamento entre 10 a 50 mil reais, máximo. Pegamos o número de atendimentos, ticket médio, e vimos que o impacto dos descartáveis, simples, ao atendimento à cartilha, impacta no faturamento dele total ou no ticket médio 8,26%.
Esse é o impacto, né? Esse foi uma média que fizemos desses salões de beleza. Então, é importante que esses gestores entendam que eles precisam rever seus números, porque além dos custos não diminuírem, eles vão aumentar, né? Porque quando o dono do imóvel entender que você já está liberado para atendimento, o aluguel não vai ter desconto, né? Você já está aberto. Então, entre outras brigas que nós estamos tomando frente aí, mas com certeza não teremos sucesso, principalmente salões de bairro, que são pequenos, muitas vezes os donos dos imóveis também dependem desses valores para sobreviver, para cuidar das suas famílias. Então, é uma discussão grande, ou seja, custo aumentando no mínimo 8,5%, né? Vamos colocar isso aí de pauta para esses gestores. E o consumidor deve entender de forma positiva esse aumento, né? Se ele quer o luxo de um atendimento personalizado e seguro dentro de um estabelecimento de beleza, que ele também esteja disposto a entender que esses estabelecimentos precisam, literalmente, sobreviver. Eles precisam fazer um aumento de tabela, até porque, Rodolfo, a média de rentabilidade desse comércio, ele varia de 5% a 18%. Você imagina, se você tem um salão de beleza que tem uma rentabilidade de 5%, você já tem um lucro negativo aí, fato, né, Ana Paula, sobre todos esses pontos. Então, fica aí minha observação para todos. Obrigado, Luiz. E, Ana Paula, surgiu uma outra questão aqui, da Cláudia Moraes. Ela pergunta o seguinte: é vantagem para o empresário aumentar o número de horas e diminuir os dias úteis de abertura? A gente viu que tem uma ideia de um decreto circulando, acho que ela trata disso. Hoje a gente estava discutindo até anteriormente, esse decreto parece que o Dória, né, ele está para assinar, que para aquelas cidades que estiverem na fase laranja ainda, né, você abrir em 6 horas e diminuir o número de dias. Eu acho interessante que o empresário, voltando àquilo que eu falei anteriormente, ele tem que olhar para o negócio dele, ele sabe que os melhores dias são quinta, sexta, sábado e domingo, então ele concentra os melhores dias de atendimento, né, e aí ele abre só nesses dias, até mesmo para ele fazer algum rodízio com seus funcionários, de repente é mais interessante. Eu acho que acaba sendo até mais efetivo na questão da própria, para evitar aglomerações, que você, com o horário maior de abertura, 6 horas, você consegue dar um atendimento melhor, até agendar melhor, fazer toda a higienização do ambiente também, você consegue trabalhar melhor e acaba, né, a atividade também se concentra nesses dias, de que forma você possa também informar corretamente os seus clientes, você divulga isso, hoje em dia é tão fácil, via rede social, via WhatsApp, enfim, eu acho que acaba sendo até melhor dependendo do negócio, é óbvio, né, mas eu acho que às vezes é interessante ele olhar e fazer a análise se é interessante ou não usar dessa regra que parece que agora vai haver essa nova regra aí no estado de São Paulo. Mas é importante ressaltar para quem está nos assistindo, né, Ana Paula, que isso é uma possibilidade ainda, não tem nada fechado nesse sentido, né? Não, ainda não saiu. Hoje eu vi a notícia, tá aqui, o governo vai editar um decreto, mas ainda a gente tem que aguardar isso, né, posteriormente para poder aplicar isso daí no caso concreto. Você falou um pouco sobre... Desculpa, só complementando o que a Ana Paula disse, Piauí teve o decreto hoje, né? Assinaram o decreto hoje fazendo exatamente esse trabalho. Eu achei interessante. Fizeram de terças, quintas e sábados a abertura do comércio. E achei interessante, até porque o nosso setor, ele de fato, ele acontece, quinta-feira começa a melhorar, mas o nosso setor ele fica bom nas sextas e sábados, né? Os sábados do mercado de beleza correspondem a 40% do faturamento do negócio. Então, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, isso quando aglomerados, como aglomerados, né? Então, eu também não sei se para o nosso mercado isso funcionaria, porque, mediante agendamento e espaçamento, eu acredito que se tivermos melhores datas, a gente consegue fazer esse espaçamento aí de uma forma mais saudável. Eu tenho medo da aglomeração.
é uma observação. Piauí assinou hoje de manhã, se eu não me engano, eu vi nos jornais isso sobre só complementando a doutora Ana Paula. E falando em aglomeração, Ana Paula, surgiu uma pergunta frequente durante os nossos webinários a respeito dos escritórios. Enfim, a gente sabe que muitos negócios têm uma seção de escritório que não necessariamente lida com o cliente. Eu queria que você lembrasse, para quem está nos assistindo, as regras para que os escritórios funcionem e dissesse se mudou alguma coisa. Não, na verdade, a questão dos escritórios, eles internamente pode funcionar. Então, quer dizer, a gente tem que destacar isso, né? O atendimento presencial é que estava proibido. Então, sempre pôde funcionar de forma sem abertura para atendimento ao público. A partir do momento que foi permitida, né, que entramos na fase 2, aí os escritórios acabavam seguindo o mesmo horário, na verdade, o mesmo horário não, eles poderiam atendimento presencial por 4 horas, sendo que a abertura e o fechamento não poderia coincidir no horário de pico, né, das cidades, entre 7 e 10, entre 6 e 19, uma questão, acho que era mais ou menos essa regra. No caso agora dos escritórios, a parte administrativa vai poder também funcionar para atendimento ao público, aqueles que tiverem, e aí também vai aumentar o horário, né, de 4 para 6 horas, e também a capacidade de 20% para 40%. O que eu entendo que a questão administrativa, ela acaba não tendo tanto mais esse contato com o pessoal que é da área administrativa, são inúmeras atividades, a gente pode listar aqui, a gente tem os escritórios comerciais, você tem escritórios de advocacia, arquitetura, publicidade, contabilidade, enfim. Acaba que hoje em dia o contato é tão até pela internet, essas questões remotas que vieram também, a gente sabe que hoje estão funcionando muito bem. Então, o atendimento remoto, hoje a gente sabe que para determinadas atividades ele acaba sendo mais... o cliente também, ele não quer ter esse contato presencial, ele acaba querendo ter o remoto, então também acaba sendo suprida essa necessidade do precisar ir até o escritório. Mas, de qualquer forma, as regras, elas são as mesmas, aí tem o afastamento, você tem que ter o cuidado com os funcionários, questões, assim, de horários também, alimentação, principalmente, e aí são todas as regras que a gente reitera e continua aí falando de limpeza e segurança e utilização de máscaras e gel também. Luiz, eu tenho uma pergunta interessante de um internauta que diz o seguinte, interessante para mim porque não tenho cabelo, então não vou ao cabeleireiro, mas tenho barba. Ele diz o seguinte, no caso das barbearias, apesar da obrigatoriedade de máscaras, quais serão os protocolos para a proteção dos clientes quando houver necessidade de retirar a máscara? Então, por exemplo, eu não tenho cabelo, mas vou fazer a barba. Como é que é o protocolo nesses o protocolo da barbearia... Ele é um pouco mais rígido para esse atendimento, porque o cliente, obviamente, vai tirar a máscara e, por isso, é obrigatório que esse profissional ele utilize 2 máscaras. A máscara ou que seja de TNT, uma máscara descartável, que deve ser descartável, com dupla face, se for possível, dupla face, se não, uma face somente, e a máscara shield, a famosa máscara completa, né, que eles chamam, tem um nome de shield, mas é uma máscara que envolve toda a face desse profissional. Então, a gente tem esse cuidado a mais. Já essa máscara shield não é obrigatório para outros tipos de profissionais, mas a barbearia é obrigatória. No restante, das obrigações são as mesmas. Falando em máscara, e aí queria que a Ana Paula falasse, se você quiser, Luiz, complementar depois, que é recomendável que os estabelecimentos de beleza e os estabelecimentos comerciais distribuam máscara para os seus clientes para evitar multas. Então, os estabelecimentos devem distribuir máscaras? Bom, a gente, de acordo até com o que ele falou, a gente tem que olhar isso, de repente agora, num primeiro momento, quando a gente percebeu que o comércio, alguns estabelecimentos estavam disponibilizando. Mas a gente tem que pensar também na questão do custo disso, né? Porque isso aí a gente vai ser uma prática que, conforme a gente falou, vai ser por muito tempo ainda. A gente vai ter essas regras, vão ser obrigatórias por muito tempo. Então,
eu acho que no primeiro momento, até por uma questão de orientação e educação, eu acho que é bem importante tudo isso que a FEComércio nós fazemos aqui, através de vários webinários, e-books, divulgação de tudo o que acontece, todas as regras, tudo isso, e isso tem que ser feito também pelo próprio governo, que é através do site lá que a gente vê, que vai fazer uma campanha, que é o que a FEComércio ressalta, é mais importante você orientar e educar do que multar. Eu acho que multar não é a finalidade de tudo isso, a gente tem que orientar por quê? Porque é uma questão de saúde e segurança de todas as pessoas, da pessoa que está sem a máscara, ela está prejudicando o outro. Então, isso que tem que ser passado para todo mundo, né? Mas eu entendo que os estabelecimentos comerciais, no primeiro momento, podem ter, mas depois eles têm que começar a ver, porque isso aí vai ter todos esses protocolos que nós estamos comentando, a questão do álcool em gel, e você vê o custo disso, tudo isso tem estado, os preços desses produtos, de tudo isso, está muito caro também, entendeu? Então, eu acho que isso para o empresário, ainda mais nesse momento de retomada, início das atividades, o custo ainda muito alto, tudo isso é muito preocupante, né? Então, a gente tem que ter esse olhar aí também, sim, ajudar o consumidor, mas o consumidor também tem que ter essa consciência de que, para sair, ele também tem que ter a máscara, para entrar no estabelecimento, ele vai usar a máscara também. Luiz? Exatamente. Muito bem colocado pela Paula. Tem que existir uma consciência de todos. É um momento de conscientização geral, né? E eu estava até aqui pensando comigo, Rodolfo, agora, que é a força do hábito. Nós queremos tanto que as pessoas sigam regras, que a gente, na sua pergunta aí do nosso telespectador, eu coloquei, é obrigatório? Não, é recomendável, né? Então, se houver um barbeiro, né, que não tiver a máscara Shield, ele pode sim fazer um atendimento somente com a máscara recomendável também de dupla face. Descartável, né? Então, é importante que todos nós tenhamos esse alinhamento para que as pessoas não comecem a ficar desesperadas, até porque são máscaras os profissionais, que são utilizadas pelos profissionais de saúde hospitalares, e essas máscaras estavam em falta já no mercado, então a gente não pode ativar aí uma busca em massa desse tipo de máscara, porque estamos falando que é obrigatório, mas é importante que todos entendam que é recomendável, sim, isso está na nossa cartilha, e para esse consumidor, ele vai ter que sair de casa, sendo a pé, ou de metrô, ou de ônibus, ou no carro próprio, ou de Uber, ele vai ter que usar a máscara dele. Então, ele pode adentrar o estabelecimento de beleza com a própria máscara. Obviamente, o estabelecimento, ele terá máscaras. Ontem eu visitei 2 estabelecimentos que, na sua entrada, tinha uma caixinha bem organizada, com máscara descartável, disponibilização. Isso depende do bolso de cada empresário do setor, né? Ele estava deixando as máscaras à vontade para as pessoas entrarem. Eu não peguei porque eu entrei com a minha e saí com a minha máscara, né? Então, é importante que todos entendam que, sim, esse consumidor, ele pode fazer o favor de levar os materiais de segurança dele, né? Vamos ajudar o comércio. Ô, Rodolfo, eu queria fazer uma complementação, que a gente está falando dessa questão de custos, até quando o Luiz, ele comentou a questão do aluguel, um dos pleitos que a FEComércio, ela acabou de fazer também para o prefeito de São Paulo, em relação à questão de um parcelamento, a abertura de um programa de parcelamento na cidade de São Paulo, porque a gente sabe que a questão do IPTU, a gente não houve nenhum adiamento de pagamento de IPTU, e isso, os estabelecimentos ficaram fechados por mais de 100 dias aí, que a gente está falando, isso tem um impacto muito grande na atividade econômica, então a FEComércio, ela encaminhou ao prefeito um pedido de abertura de um parcelamento, e também à Câmara de Vereadores uma proposta de projeto de lei com um parcelamento, porque, na verdade, a iniciativa tem que ser do Poder Executivo, então a FEComércio acabou de fazer essa semana esse pleito ao prefeito de São Paulo e espera que seja atendido em benefício de todos os setores aí que ficaram tanto tempo sem atividade e agora estão tentando retomar e continuar aí por um bom tempo.
Aproveitando seu gancho, Ana Paula, acho que é legal você falar para quem está nos assistindo que esses pleitos, ou seja, essa conversa da FEComércio, que entende as necessidades dos representados, então setor de comércios e serviços, e conversa constantemente com o poder público, né, Ana? É o tempo todo esse trabalho. Sim, a FEComércio, ela sempre está nessas conversas com todo o governo estadual, federal, municipal. Os empresários podem trazer os seus pleitos para o Sindbeleza também, do setor de beleza, para a FEComércio, de todos os segmentos que nós representamos, do comércio, serviços e turismo também. E isso, essa interlocução é cada vez mais forte e é importante, porque eles entendem o setor, entendem as dificuldades que passam, né, porque nós temos a área econômica também, com dados econômicos que vem mostrando como que foi todo esse impacto no comércio, nos serviços, quantas lojas que fecharam, quantos estabelecimentos, quantos empregados também foram demitidos. Eu acho que tudo isso tem que ser olhado também e pensado nesse momento, que é uma questão geral e única, né, que todos estamos passando. Então, tudo isso foi feito e o trabalho da FEComércio é constante e temos sempre trabalhado e levado para o poder público os pleitos do setor empresarial. Luiz, a gente está quase chegando no tempo final do nosso webinário, mas tem uma pergunta do Paulo Costa, que acabou de chegar. Ele está nos assistindo e pergunta o seguinte para você: quanto às capas utilizadas para o corte de cabelo, é necessário que esse material também seja descartável? E eu acrescento, se não for, tem um protocolo especial de higienização? Existe. Bom, eu vou inclusive, ler um pedacinho das diretrizes aqui para a parte dos funcionários de higiene pessoal, porque é simples, é básico, né? E eu acho que vai resumir bem aí a dúvida dele. Que os funcionários devem usar toucas descartáveis, além de manter suas unhas cortadas. Funcionários, quando eu digo funcionários, obviamente são parceiros, são trabalhadores seletistas ou não dentro do processo, como cabeleireiros, barbeiros, muitas vezes são parceiros, né? Não são funcionários. Então, esses funcionários ou parceiros devem utilizar farda branca lavada diariamente com a utilização de água sanitária ou jaleco de TNT descartável. Então, ele te dá uma opção, né, de você fazer aí essa troca. Trocado a cada cliente, né? Isso é muito importante, desde que o serviço realizado necessite do contato físico, por exemplo, como massagem. Muitos deles, ou mesmo a capa de corte, né? Sugerimos que, obviamente, tudo seja descartado. Porém, existem capas de corte. A capa de corte, ela é tocada pelo consumidor. Então, pode não ser descartável? Pode. Porém, ela deve ser trocada a cada cliente. Nós também recomendamos utilizar as luvas, no caso de contato físico, se necessário, com o cliente, né? E a gente desencoraja esse consumidor de utilizar acessórios como brincos, pulseiras, e também esse trabalhador, também esse parceiro, de utilizar qualquer tipo de material como esse, né? E o que é importante frisar, isso não está aqui na cartilha do Estado, mas está na nossa cartilha, que é retirar o máximo possível de decoração, seja da sua barbearia, da sua estética, do seu salão de beleza, porque nós temos que facilitar e a rapidez da saída do cliente, do consumidor, a entrada do outro, facilitar a vida dessa pessoa que estará responsável pela faxina, seja ela o parceiro, seja ela a recepcionista, seja ela quem for. Ele precisa de materiais, então, revistas, mesmo porta-revistas, como jarros de flores, tudo isso deve ser retirado de dentro do salão de beleza. Deixar um ambiente limpo, simples, sem tapetes decorativos e somente mesmo com o local de onde o cliente vai aguardar com espaçamento, obviamente, ou o cliente fazer o atendimento aí, que é o caso da cadeira dele. A você que está nos assistindo e nos ouviu até agora, aqui do lado direito da sua tela tem um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para esse quadradinho, tem um e-book da FEComércio com uma série de medidas sanitárias e de higiene.
Se você quiser rever esse conteúdo, ele vai ficar disponível no canal do YouTube, porém, no lab.fecomércio.com.br, a gente vai ter um material analítico sobre isso, bem conciso, com tudo aquilo que você precisa saber. Se quiser se cadastrar, o link está aqui embaixo. Por fim, se você estiver na correria do dia a dia e às vezes se esquece de acessar o material que é importante, se cadastra na nossa lista do Telegram, que você vai estar recebendo várias informações diariamente. Ana Paula, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui e a disposição de tirar as dúvidas. Muito obrigado. Obrigada a participação. Obrigada, Luiz, pela parceria também. Que vamos fazer uma retomada econômica aí sustentável e continuar indo para frente para as próximas fases. Luiz, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que a tua agenda está atribulada entre protocolos, consegui disponibilizar essa hora para estar conosco. Para mim é um prazer estar com vocês. Obrigado aí, Rodolfo. Obrigado, Paulo. Foi maravilhoso o nosso binário. Espero poder participar de outros, mas para trazer coisas mais positivas sobre a nossa retomada, né? E me coloco à disposição a todos. Obrigado ao telespectador que está nos assistindo. Aí, se tiverem dúvidas, podem escrever também no Instagram do Beleza Patronal, @Beleza Patronal, ou no site para fazer o curso, www.belezapatronal.com.br, ou através dos canais de comunicação também da FEComércio São Paulo. Antes de finalizar, para você que está nos assistindo, quinta-feira que vem, às 14 horas, a gente vai ter outro webinário com o assunto mais importante da semana. Muito obrigado e boa tarde para todos vocês.